Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra suas Bíblias, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda de carro aos Coríntios, capítulo 5. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Vamos fazer assim, vamos pegar o capítulo 4, versículo 16, 17, 18, depois nós vamos para o capítulo 5. Está escrito assim: por isso não desfalecemos, e outras traduções vai dizer, por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Igual ao capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus. Soberano e eterno amado Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, e todas as coisas que neles há. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Deus, diante da Tua palavra, qual foi lida aqui, ela é a nossa esperança, meu Deus. O Senhor prometeu bênção, Senhor, através da Tua palavra. O Senhor, meu Pai, nos prometeu, meu Pai, que coisas que o mundo, meu Pai, rejeita. Nós estamos aqui, Deus, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro, meu Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, meu Pai, que sofreu naquela cruz. O Cordeiro, meu Pai, que nos redimiu, Senhor, do império das trevas, do império de Satanás, meu Pai. Nos tirou do lamaçal do pecado, através da Tua graça, a graça do Senhor que se manifestou naquela cruz, meu Deus, para nos dar a vida eterna, Senhor, para estar com o Senhor naquele grande dia. Senhor, que o Senhor possa fortalecer cada um que se encontra aqui nessa noite, que o Senhor possa avivar a Tua igreja, meu Deus, mostrando, Senhor, abrindo nossos corações, as nossas mentes, mostrando, meu Deus, que em meias circunstâncias, as tribulações dessa vida, em meias lutas, meu Pai, as dificuldades, as perseguição e até o martírio, meu Pai, até a morte, temos uma promessa, meu Deus, do Senhor, que está de pé, que um dia há de se cumprir, meu Pai, na volta do seu Filho, ao qual o Senhor vai enviar seu Filho, para nos redimir, Senhor, deste mundo que nos odeia, deste mundo, meu Pai, que não quer ver nosso bem, desse mundo, meu Pai, que é como um lobo feroz, meu Pai, que tenta nos tragar, assim como o Senhor falou que somos ovelhas, meu Pai, caminhando ao matadouro. Fica conosco, meu Deus, e nos ajuda a cada dia a perseverar até o fim, guardando as Tuas palavras, que foi falar aqui no início, em nossos corações, guardando as Tuas promessas, meu Pai. Ainda que o mundo não queira servir ao Senhor, como foi falado aqui, que eu e minha casa seremos o Senhor, nós, meu Pai, seremos o Senhor, e nos ajuda a prosseguir até o fim, em nome de nosso Senhor Jesus, amém. Irmão, o tema dessa mensagem é: não estamos a caminho do fim, estamos a caminho do céu. Como eu falei aqui, eu vou falar acerca de algo que está constando na nossa vida, ao sofrimento. Parece que o sofrimento, muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro, parece que não tem saída. Vem a tristeza, as lágrimas, muitas vezes a desesperança, muitas vezes a angústia, o sofrimento, as tribulações. Quando nós olhamos para este mundo, parece que nós vemos caos, e talvez parece que a esperança tenta sair dos nossos corações.
Parece que a esperança tem, talvez não, o que Jesus prometeu para nós, muitas vezes, as circunstâncias da vida vai sufocando a palavra de Deus em nossos corações. Só porque o que Jesus falou, né, na sua palavra, as suas promessas, ela está de pé. Assim como os irmãos do passado sofreram, os irmãos do passado foram perseguidos. E essa igreja de Coríntios, Paulo aqui vai consolar ela, mostrando que há uma esperança, ou seja, uma promessa que há de se cumprir, que é a ressurreição dos crentes e a sua glorificação. Essa igreja de Corinto, irmão, Paulo tratou ela de muitas coisas. Era uma igreja que estava criando divisão entre os irmãos, uma igreja que estava idolatrando os pregadores daquela época. Um dizia que era de Paulo, ou dizia que era de Cefas, que era Pedro, ou dizia que era de Apolo, e havia um grupo lá que dizia que era de Cristo. Então Paulo escreve essa carta para exortar os irmãos que Cristo não está dividido, que Cristo é um só, que Ele é o cabeça da igreja, e que a igreja é o corpo. Paulo trata lá muitas coisas acerca de um irmão, um homem que estava tendo relacionamento com a sua madrasta, e Paulo repreende essa igreja. Era uma igreja que vivia lá na Grécia, a igreja de Corinto, que muitos ali saíram do paganismo, do mundo, e se converteu ao cristianismo. E era uma igreja também que habitava numa região a qual, daquela época, o Império Romano dominava. O Império Romano se estendia, a perseguição daquela época se estendia em todos os lugares. A igreja, ela não somente pregava o Evangelho, mas ela tinha suas oposição, melhor dizendo, ela pregava o Evangelho, mas também tinha oposição, as suas perseguições. Não era uma igreja que só tinha vitória, mas tinha oposição contra aquele império. Então Paulo aqui, no capítulo 4, versículo 16 de Coríntios, ele vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Paulo aqui, ele veio com essa palavra para confortar os irmãos de Corinto. Por quê? Como eu falei aqui, naquela época ser cristão não era fácil. Naquela época muitos cristãos eram perseguidos, eram mortos, os seus bens eram espoliados, famílias eram presas por causa do Evangelho, por causa de Cristo. O próprio Jesus preparou os discípulos para o sofrimento. O próprio Jesus preparou os discípulos para as coisas que eles iam enfrentar no caminho, na sua caminhada. O próprio Jesus preparou os discípulos para eles suportar as circunstâncias no futuro, a qual eles iam enfrentar. O próprio Jesus também sofreu. No início do ministério de Jesus, houve muita oposição. Mas não só no tempo de Jesus. Você vai ver do Velho Testamento para cá, mais para frente, os profetas sendo perseguidos. Moisés, tendo oposição de Datã, Corá e Abirão. Os profetas, Elias perseguido, Eliseus, Isaías cerrado ao meio, Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, todos eles, aqueles homens de Deus que quis obedecer a Deus, que quis viver numa vida de obediência, de piedade diante de Deus, eles sofreram o quê? Perseguição. E não será diferente nas nossas vidas. E não será diferente na vida da igreja, na vida de todos aqueles que decidiram entrar, se alistar para o exército de Cristo. Paulo exorta essa igreja, mas também prepara ela para um tempo difícil. Era uma igreja que, como falei aqui, causava divisão de um irmão para com o outro. Igreja que estava adorando os pregadores, idolatrando, melhor dizendo. Uma igreja que o pecado estava sendo infruntado, e Paulo exorta e repreende. Mas era uma igreja também que era perseguida. Então Paulo aqui mostra para essa igreja que era perseguida naquela época, que a morte não tem última palavra,
que o império daquela época não tem a última palavra, que a igreja, ela está debaixo de uma promessa. Jesus falou em Mateus 16, versículo 18, que as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja, ela está alicerçada, fundamentada na rocha que é Jesus. Jesus guarda a sua igreja. Jesus está com a sua igreja até o fim do mundo. E quando nós olhamos para o mundo, parece que nós só vemos caos como aquela igreja naquela época. Será que não passava pela mente dos irmãos? Cadê a promessa de Jesus? Cadê a promessa que ele fez? Ele não vai voltar? Porque imagine só você viver numa época onde o Império Romano, a capital daquela época, o Império Romano, os imperadores dominavam naquela época, matavam os cristãos. Famílias eram mortas injustamente. Seus bens eram espoliados. Pessoas eram queimadas no Coliseu Romanos, comidas pelos leões. Não era fácil. Mas a igreja, ela é triunfante. A igreja, ela é invencível porque Cristo é o cabeça dela. A igreja não está, o corpo de Cristo não está à mercê da sua cabeça. Cristo é o cabeça e governa todas as coisas. Ainda que pareça que esse mundo está vencendo, mas não está. A igreja, ela é vitoriosa em Cristo, porque Jesus é o vencedor. Aí Paulo começa aqui a dizer, primeiro, Paulo acaba de falar de um corpo fraco e de um espírito renovado, de um presente doloroso, de um futuro glorioso e de coisas visíveis, temporais e coisas invisíveis. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Primeiro, ele acaba de falar de um corpo fraco e de um espírito renovado, como nos leu aqui no capítulo 5, versículo 1. Porque sabem que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Segundo, de um presente doloroso e de um futuro glorioso. Por quê? Porque o presente ao qual nós vivemos, diante desse sistema, dessa cultura, parece que de 20 anos para cá, se você pegasse de 20 anos mais para trás, você não vê o que você vê hoje. As pessoas zombando de Deus a céu aberto. Parece que o sistema saiu do armário junto com a cultura para vir com força contra quem? Contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Nós vivemos nesse presente que é na onde nós derramamos a nossa lágrima, é na onde nós somos perseguidos, passamos por tribulações pequenas e sofrimento, ataque do sistema, ataque da cultura, do sistema e de uma cultura que odeia a Deus, diz que odeia o povo de Deus. Então Paulo aqui vai tratar de um presente que é doloroso, a qual nós passamos, e de um futuro glorioso, que nós vai ser recompensado, e de coisas visíveis, temporais, e coisas invisíveis e eternas. Terceiro, agora ele continua a sua argumentação, mostrando que a morte não é o fim da linha, mas o arraiar de uma gloriosa eternidade. A morte não tem a última palavra, mas esperamos o glorioso corpo da ressurreição. Ou seja, a morte, ela não tem a última palavra. Ainda que nós sofra por amor de Jesus, ainda que nós seja perseguidos, colocados em prisões, sofra, isso não tem a última palavra. Nós estamos debaixo da soberania de Deus, porque mesmo Nabucodonosor, com todo aquele poder que ele tinha, ele fez tudo aquilo que ele queria fazer. Deus era soberano sobre ele. Nós estamos debaixo da soberania de Deus. Se a maldade humana, esse sistema, essa cultura não estivesse debaixo da soberania de Deus, nós não sairíamos de casa, nós não pregaríamos o Evangelho. Deus está acima de todas as coisas. É por isso que Deus está conosco. Aleluia! E isso não podemos perder de vista o que Ele falou na sua palavra. Ainda que o seu corpo sofra, ainda que o seu corpo padeça, envelheça, tenha enfermidade, sofra por amor de Jesus, a morte não tem a última palavra. Esse corpo que sofre receberá a ressurreição. Glória a Deus! Viu o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 16? Por isso não desfalecemos. Em outras traduções vai dizer, por isso não desanimamos. A palavra no seguinte ali, por isso tenha coragem.
Paulo está mandando a igreja de Corinto ter coragem. A igreja de Corinto estava sendo perseguida pelo imperador daquela época, pelos soldados romanos, pela oposição, tanto do império, do sistema e da cultura daquela época, e pelos judeus que odiavam o Messias glorificado, odiavam o Cristo ressurreto, que foi morto naquela cruz. Então Paulo vem dizendo para a igreja de Corinto, e para nós: não desfaleça diante da situação, diante da circunstância, diante da tribulação. Mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, se corrompa, o sentido de se corromper é que sofra. Paulo está dizendo aqui, não é de uma corrupção de pecado, não, mas do nosso corpo sofreu por amor de Jesus. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, a alma, por tudo se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que Paulo falou para a igreja de Corinto, o que ele estava passando, era leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque o sofrimento aqui na terra não é eterno. O que os irmãos daquela época, essa igreja de Corinto, muitos cristãos naquela época, homens, mulheres, crianças, que era jogado no Coliseu Romano. Imagine só, você está na sua casa com a sua família, você é cristão. Daqui a pouco o soldado romano bota a porta para dentro, com espada, aquela multidão de soldado, e prende você, e leva você para a prisão. E no outro dia você sabe que vai ser lançado por leões. A mente e o coração tem que estar na eternidade, enraizado nas promessas de Jesus. É por isso que você não pode deixar que a circunstância tome o lugar da palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Eu falava aqui com o irmão ali no início. Por que é necessário nós ler a palavra e orar? Porque diante da situação, o Espírito Santo fará você lembrar, fará nós lembrar das promessas de Deus. Lembra que Jesus falou em João 16, versículo 33? Digo essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo vocês terão tribulações, aflições, mas tenha de bom ânimo, alegria. Eu venci o mundo. Aleluia. Só Jesus venceu o mundo. E o Cristo ressurreto que venceu o mundo, que está acima de todas as coisas, Ele está com a sua igreja, Ele guarda a sua igreja. Ainda que o sistema tente nos matar, ainda que a cultura e a mídia, meu irmão, de 20 anos para cá, a mídia está se declarando que odeia Deus. A mídia faz questão de mostrar as blasfemas contra Deus. Você vê aí nas Olimpíadas, as blasfemas, a mídia ela tem prazer de mostrar as blasfemas contra Deus. Saíram do armário. O sistema, a cultura e a mídia contra Deus, contra a sua palavra e contra o povo de Deus. Mas estamos debaixo de uma promessa. Eles não estão debaixo de uma promessa. Eles estão debaixo do juízo e da ira de Deus. Nós estamos debaixo de promessas, não de homem, não de políticos corruptos. A nossa esperança, escute só, a nossa esperança não é de homem. Salmo 118, versículo 8 e 9. Preste bem atenção. Davi falou, é melhor confiar em Deus do que confiar em homem. É melhor confiar em Deus do que confiar em reis, presidentes, em príncipes, vereadores, políticos. Eles fazem promessa, mas as promessas deles caem tudo por terra. A de Deus não, está acima de todas as coisas, está sobre a sua igreja. Por isso não desfalecemos. Tenha coragem, irmão, diante da circunstância, diante do sofrimento, diante da perseguição. Seja dentro da sua casa, seja onde você estiver, seja dentro do seu trabalho. Ser dentro do meio desse sistema, a igreja é como luzeiro. Paulo fala em Filipenses 2, versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração maligna e perversa, nos quais resplandecer como o astro do mundo. O maior astro no cosmos é o sol, faz toda a diferença. A igreja é perseguida porque ela tem uma identidade. A igreja é perseguida porque ela é sal, ela é luz. A igreja é perseguida porque sobre ela está o Espírito Santo de Deus, o sangue do Cordeiro. É por isso que o mundo odeia Jesus, o mundo odeia a igreja. Jesus falou em João 7, versículo 7: o mundo não pode odiar vocês, mas ele odeia a mim, porque Deus testifica as suas obras são más. Esse é o motivo pelo qual você será odiado
eu serei odiado, nós seremos mortos daqui a uns dias, presos. Irmão, como você fala isso? Vai chegar um tempo que nós seremos presos por amor do Evangelho. Que honra, algo glorioso. Seremos presos, irmão, perseguidos, mortos. Nossos irmãos estão sendo perseguidos aí fora, na Coreia do Norte, na África, na Nigéria e outros países. Então, não desfaleça, por isso não desfalecemos. Não desanime diante da tribulação, diante da circunstância. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Paulo aqui está tanto exortando a igreja de Corinto. Paulo aqui está tanto exortando, repreendendo, mas está consolando. Irmãos, não pense que vocês estão perdendo se vocês forem lançados dentro do Coliseu Romanos. Não pense que vocês serão, Deus vai perder vocês se vocês forem queimados em cruzes. Se você for jogado para os leões, para os cães. O que importa é que o interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você passa reduz de glória, Pedro vai falar. O que você passa por amor de Jesus não é em vão. O que nós passamos por amor do Evangelho não é em vão. Reduzirá em glória. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação é algo pequeno. Ainda que aos olhos de muitos cristãos naquela época, tamanho sofrimento de pessoas serem jogadas dentro de caldeirão de óleo fervente, como Antipas, que diante do imperador lá na Ásia Menor foi colocado dentro de um touro de metal e não negociou a fé, aquilo ali, aquele sofrimento ali não se comparava com a glória que irá se revelar naquele grande dia. Aleluia! Cristão que era pego e seu corpo era dilacerado, jogado aos cães. Cristão que era caminhado em brasas de fogo, em vidros, em espinhos. Aquele sofrimento ali não se comparava com a glória que um dia há de se revelar. O que nós passamos não há de se comparar com aquilo que Deus prometeu. Porque leve é algo que passa e é momentâneo. Por exemplo, a enfermidade é para sempre aqui nessa terra? Não. Ainda que muitos cristãos estão sendo presos lá e mortos, vai acabar. A morte não tem a última palavra. O imperador da Coreia do Norte não tem a última palavra. Na China não tem a última palavra. Nero não tem a última palavra, nem Flávio Tito Domiciano. O comunismo não tem a última palavra. Esse sistema, esse governo que odeia a Deus, odeia a sua palavra em famílias, não tem a última palavra. Porque é leve e momentâneo. Aí o versículo 18, ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Irmão, se você tirar os olhos daquilo que é eterno, você vai cair. Se os cristãos daquela época tirassem os olhos de Deus diante de um tamanho de sofrimento, eles iam negar a fé. Olha o que Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se vê. O que é que nós contemplamos todos os dias? A corrupção do sistema, da mídia, dos governos políticos, as injustiças, a perseguição contra o povo de Deus, o sofrimento, as circunstâncias. Se nós olhar para tudo isso, nós vamos sucumbir, nós vamos naufragar. Nós temos que olhar para aquilo que é eterno, que não há de passar. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus estão de pé, as promessas de Deus estão de pé. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, são passageiras, e as que não se vê são eternas. O que Deus preparou para o seu povo é eterno e durará para sempre. Você tem que entender que Hebreus
13, 14 vai dizer que não temos cidade permanente, buscamos uma futura. Como é que nós estamos se comportando diante das circunstâncias, dificuldade, tribulação dessa vida? Diante das tentações. É necessário nós ler a palavra de Deus, eu falava aqui, colocar em prática e ter uma vida de oração, porque muitos cristãos estão negando a fé, estão se apostatando. O mundo está vindo como uma avalanche, como um tsunami feroz, para destruir um único povo, o povo de Deus. Meu irmão, os dias mal, cada dia mais o céu está se fechando. Os dias mal, a cada dia mais vai se alastrando. E se nós não tiver fé, com essas promessas aqui guardadas em nossos corações, nós vai sucumbir. Nós vai sucumbir. O sofrimento vai se alastrar de uma forma na sua completude quanto ao povo de Deus. Não pense que o sistema não odeia os ímpios, não. O sistema odeia o povo de Deus. O sistema odeia você. Nós somos como os luzeiros, como o sal da terra, luz do mundo, como cordeiro em meio de lobos. Nós somos enviados. Jesus falou em Mateus 10, 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Seja prudente como uma serpente e inofensivo como uma pomba. Prudente como uma serpente, ser vigilante. Inofensivo como uma pomba, ser manso. Jesus nos envia como pessoas inocentes, entre aspas, em meio de lobos. É um sistema que quer nos estragar, um sistema que quer nos matar, um sistema que quer arrancar aquilo que Deus colocou dentro de nós, a fé salvífica. Não tentando nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Os apóstolos, eles agarravam tão profundo essas promessas que eles não estavam aí se iam morrer ou não. Paulo falou o que? Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim viver é Cristo, eu morrer lucro. Se eu morrer, o nome do Senhor vai ficar no mesmo dia. Se eu ficar, darei glória a Deus. Aleluia. O viver é Cristo, morrer lucro. Ainda que você pregue o Evangelho, vai chegar um tempo, um dia você vai pregar o Evangelho e a pessoa vai te denunciar, você vai para a cadeia. Aí vai diante da situação, se você vai negar Jesus ou não, se você ser fiel até a morte ou não, se você vai ser, como a Bíblia fala em Hebreus, daqueles que retrocede ou persevera. Porque Hebreus fala 10, 37, 38 e 39. Porque por um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Porque o justo viverá o quê? Pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Porque nós não somos como daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a salvação. Uma vez que você foi justificado pelo sangue de Jesus e santificado, os seus olhos, o seu coração tem que estar focado na eternidade, dependendo da circunstância. Porque se os seus olhos estiverem naquilo que você vê, você vai retroceder, meu irmão. Aleluia. É por isso que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas, mais do que a nossa família. Aleluia. Mais do que mãe, mais do que pai, mais do que esposa, mais do que marido, mais do que filho, mais do que qualquer coisa nessa terra. Se você colocar essas coisas em prioridade, você vai retroceder diante da pressão do sistema. Glória a Deus. Aleluia. Diante da morte. Ser fiel até a morte. Não é você ir criança para a igreja e morrer velho na igreja, não. Ser fiel até a morte é diante da situação, se você vai ser fiel ou não. Como os apóstolos, presos. Como Justino Marte foi pego. E ele diz que venha toda a maldade do diabo e do inferno. Serei moído como trigo para me achar pão puro diante do Senhor. Aleluia. Justino Marte foi levado para o Coliseu. Ele que venha toda a maldade do inferno, que venha as feras, que ela me mastigue como trigo, que eu seja moído
para me encontrar um pão puro no dia do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Certeza da vida eterna. Certeza que Jesus vai voltar. Certeza que tem uma promessa que Jesus nos fez. A vida eterna. Não atendendo mais nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Paulo fala em Filipenses 1, versículo 29. Que a vocês foi concedido, igreja de Filipenses, não somente crer em Jesus, mas sofrer pelo nome de Jesus. Eis a marca da igreja verdadeira, é ser perseguida. Toda a igreja verdadeira, em todas as épocas, ela foi perseguida. O apóstolo Paulo, os profetas, os discípulos, Policarpo foi queimado na fogueira, Cipriano, Tertuliano chega na prisão, ele diz para alguns cristãos que achavam que no outro dia seria solto, e ele diz: a cadeia serve para vocês como o deserto serviu o povo de Deus passado. Olha que palavra, parece que é uma palavra sensitiva, né? Mas era de esperança. O que ele quis dizer? Vocês não vão sair daqui, é daqui para a eternidade. Porque quando eles eram presos, irmão, não tinha esse negócio de alvorada não, liberdade não. Era da cadeia, da masmorra para o coliseu ou para a fogueira. Como John Bunyan, 16 anos dentro de uma cadeia. John Bunyan, João, não vai lhe dar sua liberdade, mas você tem que parar de pregar. Se eu sair agora, ali na esquina, pregarei o nome de Cristo. Aleluia, aleluia. Ele usou as palavras de Pedro, mas importa obedecer a Deus que aos homens. Aleluia. 2 Coríntios 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Primeiro, Paulo está usando uma figura de linguagem para retratar a morte e a ressurreição. Quando Paulo fala aqui, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Lembra do povo de Israel? Quando saíram do Egito, o que eles fizeram em meio ao deserto? Faziam tendas. Então, eles eram como andarina e peregrino naquela terra. Eles não ficavam ali para sempre. Eles armavam a tenda, passavam dias, depois saíam dali. E Paulo veio com esse cito daqui, porque sabe que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, assim como o povo fazia, as tendas, se desfizer, temos de Deus edifício, uma casa não feita por mão, eterna no céu. Paulo está usando aqui, como falei, uma figura de linguagem para retratar a morte e a ressurreição. Ele menciona a tenda temporária para falar do corpo físico, que é o nosso corpo transitório, temporário, ou seja, um corpo que se debilita, enfraquece e adoece e morre. Sabemos, ou seja, porque se a nossa casa terrestre, ou seja, o nosso corpo se desfizer, temos de Deus edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse corpo aqui, um dia ele vai perecer, ele vai se desfazer. Não é para sempre. Nós não vamos ficar aqui para sempre nessa terra. Esse corpo que você tem, que sofre, que padece, que chora, que passa por tribulações, sofrimento, um dia ele vai sofrer, ele vai entrar na sepultura. Mas temos uma promessa de um corpo glorificado, da ressurreição que Jesus falou. Esse corpo vai se desfazer. Esse corpo, um dia, ele vai envelhecer. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo, esse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. O que é que Deus preparou para nós? A glorificação. E quando nós tivermos esse corpo aqui, meu irmão, nós vamos sofrer. Nós vamos contemplar o luto. Nós vamos passar pelo sofrimento. Nós vamos envelhecer. Nós teremos enfermidade. Esse corpo que se corrompe, que sofre. Mas nós temos uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Por quê? Porque as tendas que o povo de Israel fazia naquela época era feita por mãos humanas.
O que Deus nos preparou foi pelo poder da glória de Deus, que há de se cumprir sobre a sua igreja, sobre o seu povo, a ressurreição, ou o arrebatamento, a glorificação. Ele menciona a tenda temporária para falar do corpo físico. Você não vai viver aqui para sempre, é transitório, temporário, ou seja, um corpo que se debilita, que enfraquece, adoece, morre e sofre. Somos andarino e peregrino aqui nessa terra. O forasteiro, um peregrino, ele não tem nada a ver aqui com essa terra. Somos andarinos, meu irmão. Nós temos uma cidade nos céus. Estamos aqui só de passagem. O nosso coração, a nossa mente tem que estar enraizado na eternidade, nas coisas dos céus. As pessoas, muitas pessoas vêm para a igreja achando que Deus tem promessas terrenas, promessas físicas, e faz campanha e mais campanha, campanha do milagre, campanha da prosperidade. Vê que o sofrimento vai acabar. Meu irmão, nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento, nós estamos sujeitos a chorar, nós estamos sujeitos a clamar, a gemer, diante das situações que nós contemplamos, as injustiças. Ou você olha para as injustiças deste mundo e se alegra, quem vai se alegrar? O coração dá aquele aperto, parece que não tem mais esperança. A promessa de Deus para nós não é como muitos falam, que Deus vai lhe enriquecer, que Deus vai lhe curar. A vontade de Deus não é de curar ninguém. Ele faz isso se Ele quiser. Deus não é obrigado a curar ninguém, e nem tampouco salvar. É a graça dele que nos salva, o seu amor em Cristo Jesus. Deus só nos ama por causa de Jesus, por causa de seu Filho. Deus não ama ninguém porque alguém merece, não. Foi a graça, o amor dele ali que se manifestou na cruz. E as promessas de Deus estão além daquilo que as pessoas ensinam aí nos cultos de muitas igrejas. É tanta campanha de libertação. É necessário quantas campanhas para as pessoas serem libertas? Porque se elas pregarem o evangelho e as pessoas crerem nessas promessas aqui, elas vão se arrepender. Ou você vai fazer como aquele crente que diz: Deus, me dá um carro, um Camaro, aí Deus manda lá do céu, pô, mata ele. Vai o Camaro pro inferno. Eu vi isso na igreja. Peça, irmão, peça que Deus vai dar um Camaro. Camaro? Nem uma bicicleta é. Deus vai dar um Camaro, você sair da presença dele e correr mais na frente, ostentando. Sem sentido, meu irmão. Perderam. As pessoas, elas não vêm para a igreja à procura de redenção, de justificação pela fé, de santificação. Elas não vêm para a igreja para estar enraizadas nessas promessas de vida eterna, de um Deus soberano que cuida, que protege, que liberta, que salva. Elas não vêm para a igreja à procura de reconciliação, de propiciação. Perderam a noção do que é isso. Não ensina mais. De novos céus e nova terra, o que Deus preparou. Apocalipse 21, e viu novos céus e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mais já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. As pessoas não querem vir para entrar por essas portas da santa cidade. Elas querem vir para ter uma vida de facilidade aqui nessa terra, porque elas não querem carregar a cruz, elas não querem sofrer pelo amor de Jesus. Elas querem ter uma vida de pecado, de carnalidade e ímpia. Aleluia! A maior riqueza que Deus nos deu foi Cristo na cruz do Calvário, e essa jamais passará. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somos andarino e peregrino, meu irmão, aqui nessa terra. O seu corpo vai se debilitar, enfraquecer e adoecer e até morrer. Nós vamos passar pela morte. Dependendo de que seja a forma, nós vamos passar. Um acidente, uma doença, uma bala perdida. Pedro fala: não estranhe a ardente prova que vem para provar vocês. Quando Pedro escreve essa carta e envia para a igreja, foi no momento que o imperador Nero estava governando naquela época. E a perseguição era diabólica mesmo. O cara tem uma mente infernal. Era o diabo na vida daquele homem. Você imagina o cara pegar a criança e jogar dentro do fogo para os leões. Não havia nenhuma gota de compaixão, de misericórdia na vida daquele homem.
O sistema não tem misericórdia, a cultura, a mídia, não tem misericórdia do povo de Deus e nem de ninguém. Principalmente do povo de Deus, que o alvo da mídia, o alvo da cultura e do sistema é destruir o povo de Deus. Então Pedro escreve, não estranhe não. A provação que você está passando, essa é a marca do povo de Deus. Provação, a luta, a dificuldade, porque Deus está conosco, meu irmão, diante da situação. Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não quer dizer que Deus vai livrar muitas vezes você de todas, mas Ele vai dar capacidade para você suportar a tribulação, as aflições. Deus vai dar capacidade, a graça dEle vai lhe sustentar, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente no momento da tribulação, no momento da aflição, no momento do choro, no momento do luto. Deus está conosco, se nós for fiel diante das circunstâncias. Terceiro, ele menciona aqui um edifício para falar do corpo glorioso da ressurreição que será eterno. Essa casa aqui, esse corpo vai se decompor, vai envelhecer e vai até passar o quê? Pelo óbito, pelo sofrimento, a morte. Mas haverá o quê? Um corpo glorioso da ressurreição que será eterno. O que Jesus prometeu para nós, que Ele vai voltar, que Ele vai tirar a sua igreja dessa terra. Filipenses 3, versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, onde também nós esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo abatido, um corpo que enfraquece, que sofre, um corpo que passará pela morte, conforme o seu corpo glorioso. Mas a nossa cidade está nos céus, a nossa morada, onde também nós esperamos quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja verdadeira espera quem? Jesus. A igreja falsa que está nessa terra espera o quê? Riqueza e prosperidade desse mundo. Paulo vai dizer em Romanos 8, versículos 17 e 16: ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se assim com Ele padecemos, para que também conheçamos o que? Glorificado. Porque eu tenho para mim que as aflições, as tribulações dessa vida não se comparam com a glória que vai se revelar naquele grande dia. Aleluia! Não há se comparar. O que está preparado para nós excede e transcende a nossa mente humana. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O gemido é uma expressão profunda de dor. Presta bem atenção. 2 Coríntios 5, versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, ou seja, a glorificação. O que nós esperamos é o quê? O arrebatamento, a glorificação, a volta de Jesus. O gemido é uma expressão profunda de dor, desconforto e sofrimento. O gemido expressa nossa fraqueza, porque somos fracos, somos dependentes de Deus, e impotência, ou seja, somos fracos, pecadores. Por isso que nós gememos, porque nós estamos ainda o quê? Nesse tabernáculo, nesse corpo. É por isso que nós passamos muitas coisas, tribulações dessa vida e sofrimento. Mas o nosso desejo, a nossa alma é o quê? A glorificação. Por isso também gememos, desejamos ser revestidos na nossa habitação que é no céu, a glorificação. É quando Jesus há de vir e dará fim a todo o sofrimento. Romanos 8, versículo 30 vai dizer: o qual nos predestinou, a esse também chamou, os qual chamou, a esse também justificou, e os qual justificou, a esse também glorificou. Quando Jesus voltar, Ele vai tirar, vai dar fim a todo o sofrimento do seu povo e dará a coroa da vida para aqueles que perseveram até o fim. Por isso que Gabriel fala em 2 João, capítulo 1, versículo 8: olhai por vós mesmos, examinem vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebemos o quê? Um inteiro galardão. A palavra galardão ali é mistose, é recompensa e salário.
É onde Deus dará um louvor para você naquele grande dia que eu vou falar. Você receberá o quê? De Deus um elogio, um louvor. A recompensa. E Deus vai dizer: valeu a pena você é o minha serva. Aleluia! Glória a Deus! 2 Coríntios 5, vou tentar para terminar. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. O corpo físico, com a morte, decompõe-se. Preste bem atenção. Se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. O corpo físico, com a morte, decompõe-se. Após a morte, vem a decomposição. E não veste imediatamente o corpo ressurreto. Ou seja, todos os cristãos que morreram desde o tempo de Adão para cá, os eleitos de Deus, eles ainda não receberam a glorificação. Ok? Se todavia estamos vestidos, fomos achados nus. Todos aqueles que morreram em Cristo, estão morrendo em Cristo, alguns estão sofrendo por alguns e até morrendo, eles não receberam a glorificação ainda. Por quê? Porque Jesus não voltou. Eles estão lá com Cristo no paraíso, como ladrão na cruz. O corpo físico, a morte, decompôs. E não veste imediatamente o corpo ressurreto. Ou seja, após o cristão morrer, ele não é logo glorificado, como falei aqui. Seu corpo vai para a sepultura e sua alma para o paraíso, como ladrão na cruz. Ok? Só na volta de Jesus, dada a palavra de ordem, da ordem do arcanjo, os cristãos que morreram com Cristo primeiro vai ressuscitar. E nós seremos glorificados. Há uma diferença. Isso não quer dizer também que eles serão glorificados. Mas no sentido aqui que os cristãos, eles vão ressuscitar primeiro e nós glorificados. Ou seja, nós vamos experimentar a glorificação. Ou seja, eles desceram a sepultura com Cristo, só que eles estão na sua alma, ok? Não está o corpo glorificado como ladrão na cruz. O corpo do ladrão da cruz se decompôs a passar dias. Está na tumba, no pó. Mas a alma está no paraíso com Cristo. Então ele não está glorificado ainda. Você entendeu? Se todavia fomos achados nus. Cadê aqui o versículo? Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, eles não estão glorificados ainda. Paulo não está glorificado. Porque Jesus ainda não voltou. Segundo, capítulo 5, versículo 4. Porque também nós, quando ele fala que nós, é tanto a igreja do passado como nós, que a palavra de Deus é imutável. Porque também nós, o que estamos nesse corpo, tabernáculo aqui, quando fala tabernáculo aqui, é corpo, é onde o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje nós somos morada de Deus, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, nus, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo, olha o que Paulo diz aqui, porque também nós, o que estamos neste corpo, gememos, ou seja, por causa do sofrimento, carregados das aflições e da tribulação, não porque queremos ser despidos. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui, não é que ele queira morrer logo, para estar logo receber essa glorificação, não, mas querendo ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Porque quando Paulo fala lá em Filipenses, que ele queria estar com Cristo, mas havia uma luta que ele queria, mas ele queria ficar, porque se ele fosse, o nome de Deus seria glorificado. E se ele ficasse, o nome de Deus seria glorificado. Por quê? Porque a igreja de Filipenses, a qual também estava passando por perseguição, estava dando fruto. Segundo, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Deus nos deu essa garantia da glorificação, nos selando com o penhor do Espírito Santo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu a glória. Deus nos deu o que? A garantia. Qual foi a garantia de Deus nos salvar? Ele não somente nos salvou, nos justificou na cruz, ele nos santificou, mas ele deu a garantia, nos selando com o Espírito Santo. Hoje nós somos o quê? Propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então Deus deu o quê? A garantia, nos selando com o Espírito Santo. Essa é uma evidência.
do verdadeiro povo de Deus é aqueles que são selados com o Espírito Santo. É aqueles que são perseguidos por amor do Evangelho. Deus nos deu essa garantia da glorificação, nos selando com o penhor do Espírito Santo. Abra aí rapidinho agora. 2 Coríntios, no mesmo livro, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6 e 7. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Porque como as aflições de Cristo são vistas em nós, abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Ou seja, o sofrimento, as evidências do povo de Deus, daquele que foi chamado por Cristo, é porque ele sofre. Porque como as aflições de Cristo são vistas em nós, ou seja, o povo de Deus é perseguido, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Como nós somos participantes do sofrimento de Cristo, Paulo fala em Colossenses 1, versículo 24, que ele estava dando continuidade ao sofrimento de Cristo. A igreja ela dá continuidade ao sofrimento de Cristo. Em que sentido? Não que a igreja está morrendo por pecadores, não. Mas no sentido que ela sofre por amor de Jesus. Ela é perseguida por amor do Evangelho. Ela é perseguida por causa de Cristo. Então ela dá continuidade. Porque Cristo, ele pregou o Evangelho. Cristo, ele foi de contra. Ele confrontou este mundo. E a igreja que foi redimida, a igreja que tem essa garantia do Espírito Santo de Deus na sua vida, ela será perseguida e até morta por amor de Jesus. Assim como as aflições de Cristo é vista na igreja, assim também as consolações. Há uma consolação eterna, meu irmão, naquele grande dia. Amém, glória a Deus. Agora 2 Coríntios 5, versículo 6 ao 9. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ou seja, enquanto nós temos esse corpo aqui, nesse tabernáculo, Paulo fala, estamos ausentes do Senhor. Ou seja, você ainda não viu Jesus, você ainda não viu Deus, ok? Você está ausente porque você está nesse corpo de pecado. Nós estamos nesse corpo de pecado. Nós só vai ver a face de Deus em Cristo naquele grande dia, como diz o apóstolo João, sua segunda carta, a sua primeira carta, seu capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos como ele, porque assim como é o veremos. Como Jesus é glorificado. Se o sofrimento de Cristo é uma evidência na sua vida, também a glorificação há de alcançar você naquele grande dia. Nós há de contemplar a face de Deus em Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos como ele. Não quer dizer que você vai ser igual a Deus, como muitos ensinam aí. Quando você vê Deus no trono, você está se vendo. Isso é uma blasfêmia. O sentido de nós ver Deus na face de Cristo é a glorificação. A glorificação não quer dizer que nós será Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus homem eternamente. São as duas naturezas que vivem numa única pessoa sem se misturar, chamada de união hipostática. Isso só Cristo tem. Veremos a glória de Deus em Cristo naquele grande dia. Contemplaremos a sua glória, a sua majestade, diante do Rei da glória, se alegrando, exultando e alegrando, como diz a Bíblia em Apocalipse 19, das bodas do Cordeiro, regozijados e alegrados, porque vinde as bodas do Cordeiro, e a sua nuvem já está pronta, se preparou. E Deus nos molda através do sofrimento. Sabia disso? O sofrimento não vem para lhe matar somente.
o sofrimento veio para lhe conformar à imagem de Cristo. Não foi assim com o povo de Israel? Para lhe moldar, para lhe purificar. Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, você ainda não viu Jesus. Você está nesse corpo. Então nós andamos o quê? Pela fé. Mas temos confiança e desejamos antes. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, que é presentes, que é ausentes, porque todos devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tenha feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja aqui o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 9. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, todo cristão, ele deseja o quê? Ir para o céu. Todo cristão, ele deseja estar com quem? Com Cristo. Todo cristão é o anseio do verdadeiro cristão estar com o seu rei, com o seu salvador. Pelo que muito desejamos também ser agradável, que é presente, que é ausente. Vivendo uma vida de obediência, seja agora ou eternamente. Por quê? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que ele é feito no meio do corpo, ou bem ou mal. Tanto o cristão vai passar pelo tribunal de Cristo, quanto os injustos. Os cristãos vão receber galardão, os injustos condenação. Alguns crentes vão perder galardão. Vai entrar pela graça, uma salvação pela graça. Uns vão ter galardões e outros não. Galardão é para quem trabalha para o seu rei, para o seu Senhor. Recompensa. Tudo que você tem que fazer, meu irmão, é fazer para a glória de Deus. Recompensa. Deus há de recompensar tantos aqueles que foi fiel, vida eterna, galardão, e ele há de julgar os injustos, porque todos devem comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que é feito no meio do corpo, ou bem ou mal. Deus ele vai julgar até aquelas intenções, aquelas ações que parecem boas, mas não é, porque o tribunal de Cristo é o único tribunal que tem competência para julgar foro íntimo. O que é foro íntimo? Tem muitas pessoas que prega, canta, vai evangelizar, mas a intenção Deus conhece no coração. Não é para o louvor da glória de Deus. Você vê aí muitos cristãos querendo status, muitos pregadores querendo status, e não para dar glória a Deus. A vontade dos apóstolos é dar glória a Deus, meu irmão, seja na vida, seja na morte, no sofrimento. Esses pregadores aí triunfalistas, essas igrejas carnais que faz tudo para os homens ver, é palha. Será queimada pelo fogo naquele grande dia. Vai entrar arrastado no céu muitos crentes, porque pelo fogo será descoberta a sua obra, se ela foi para a glória de Deus ou se ela foi para o homem. Eu conheço pessoas que tudo que faz bota nas redes sociais. Olha lá, minha mulher está orando lá, um doido lá. Cadê a igreja aqui? Meu irmão, se quiser fazer, faça para a glória de Deus. Essas obras aí serão queimadas pelo fogo. O que vai permanecer é aquilo que você fez para Deus com boa intenção. Porque as ações os homens vê. O nosso galardão não é como os fariseus, que faziam tudo para ser visto o quê? Pelos homens. A recompensa dele era onde? Na terra. Ia ter um galardão dele. O nosso galardão está nos céus. Jesus falou na Apocalipse 22, versículo 12: esse que vem sem demora, e o meu galardão comigo, para dar cada um segundo as suas obras. É por isso que tudo que você for fazer, que seja para o reino, você tem que entender que tudo que você faz não é para o homem, não, é para Deus, tem que ser para Deus. Glória a Deus. Seja, até pareça simples, algo dentro da igreja, tem que ser para Deus, de todo o coração. Porque Paulo fala, e tudo que fizer, fazei de todo o coração, como para Deus, e não para os homens.
Sabendo que receberemos do Senhor o quê? O galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serve. Vou fazer isso aqui, é para Deus. Vou fazer isso aqui para Deus. Faz isso aqui como Cristo, como Senhor e Salvador. Até aquele plantão, aquele encarregado, seja lá o que for, que muitas vezes é usado pelo inimigo, para que ele oprimir, ele vê você triste. Você faz, lembra da palavra, na Bíblia fala assim, ainda que seja assim, não, é para Deus. Aleluia! Tudo tem que ser para a glória de Deus, porque a nossa recompensa não vem do homem, mas de Deus. Amém? Lembra, meu irmão, Jesus está voltando. A nossa pátria não é aqui nessa terra. A nossa cidade não é aqui nessa terra. Você tem que entender que há uma promessa de vida eterna para aqueles que perseveram até o fim. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aquele que vai até o fim, não olha para trás, não pega no arado e joga e olha para trás. Todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Por que Jesus fala do arado? Era algo que o burro ia puxando e o agricultor ia aqui, ele fazia uma linha. Se o agricultor olhasse para trás e desviasse, ele perdia, ele colocava toda a plantação a perder, porque tem que ser em ordem. Se você olhar para o sofrimento e para trás, para as coisas deste mundo e tirar os olhos de Deus, você vai colocar a sua vida a perder. Aleluia, você vai Deus. naufragar na fé. Entenda, faça como o Jonathan ele. Ó Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Grava meus olhos na eternidade. Faça como Richard Marx. Ó cristão, deixe que o seu coração, assim como o sangue, está apegado ao seu coração, que a glória de Deus se apega à sua alma e todo o seu ser. Amém? Essa é a palavra de Deus para os vossos corações. Diante da situação, não nega Jesus. Não olhe para a circunstância do sofrimento. Nós temos um Deus que nos sustenta e que nos fortalece. Porque aquele que recua, a alma de Deus não tem prazer nele.